Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui para a nossa live. Já está chegando gente. Que bacana. Gessiandro já está na área com o Pensar Catequese. Deixa só eu acertar aqui. Aí. Maravilha. Tudo bem com vocês? Paz e bem, meus irmãos. Estamos aqui nos preparando para mais um momento de encontro nosso, mais um momento de partilha. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu chamar o Gessiandro. Pessoa. Cadê você, Gessiandro? Entrou e saiu. Beleza. Boa noite, Patrícia. Tudo bem com você? Saudações aí de Jundiaí para o Rio de Janeiro. Minha amiga Patrícia, sempre quando termina o nosso encontro lá por volta das 9 horas, ela me manda um feedback de tudo que ela ouviu, de tudo que percebeu, que sentiu ali durante a palestra do dia. É muito legal, porque a gente consegue ir medindo, né? E entrar ao vivo com Gessiandro, pessoa do Pensar Catequese. Chegou! Cheguei. Boa noite, meu irmão. Paz e bem. Boa noite, paz e bem. Tudo bem contigo? Tudo bem, graças a Deus. E contigo? Tudo bem também. Hoje eu tô num cafezinho aqui, ó. Acabei de tomar o meu. Pra acordar Fernanda tem que passou um sair cedo. cafezinho. Fernanda passou um cafezinho agora. Ela falou: você vai tomar agora? Eu falei: eu vou durante a live mesmo, porque café não tem jeito, né? Ah, com certeza. Toda hora é hora de café. Eu acho que eu já tomei um É, litro e meio de café já hoje. nossa, eu gosto de um cafezinho também. Rapaz, mas olha, até compartilhar com os amigos e irmãos aí, mas deu uma cabeçada hoje. Olha as histórias de catequista. O catequista também limpa a casa, né? Tava aqui dando uma limpeza, fazendo a limpeza no chão na cozinha. Saí na lavanderia, o armário onde eu guardo os panos. Abri a porta e virei pro lado para pegar o desinfetante. No que eu voltei, a porta estava aberta. Eu tô zonzo até agora. Ave Maria. Perdeu Ah, até o rumo, hein? perdi. Sabe aquela coisa que você fica com aquela cara sem graça? Com dor e sem graça? Tava assim. Eu sei como Ah, que é. Boa ah. noite, Joana. Paz e bem. Seja bem-vinda. Boa noite, Roberto. Alcineia, boa noite. Alcineia, boa noite. Entrou agora há pouco. É isso mesmo, Patrícia. Hoje o Galo vai cantar. O Galo tá aqui, ó. É, O Galinho tá aqui. boa noite, Margarete. Lu. Margarete, boa noite. Joana, boa noite. Rodrigo. Chegou o Xará. Rodrigo aí de São Paulo. A Sil aqui da Diocese. Ó, a catequista Luzia já tá por aí. Ah, deixa eu chamá-la aqui. A Nanda acabou de aparecer aqui, ó. Opa, então tá tudo bem. A Nanda chegou, tá em A Nanda ordem. já chegou. Fiel. Eles enviam o convite. Roberto, boa noite. Opa, opa, opa. Eu tô desse lado. Boa noite. Mirando! Agora sim. Era surpresa para aparecer do lado do Sagrado Coração de Jesus. Nossa, olha só que lindo. É, Tudo eu bem com acompanhei vocês? esse processo de restauração da imagem. Tudo bem. Nossa, foi lindo esse presente. Ele chegou assim, triste, mas ficou tão feliz, porque veio dizer que me ama. Olha que coisa maravilhosa. Aí sim, que maravilha.
E aí, conheço vocês só pela internet. Só pela Hoje eu internet. estou conhecendo pessoas pessoalmente. Eu conheci uma tia hoje que eu só conhecia pela internet. Ela veio na minha casa, Olha que maravilha. tomou um café comigo, lá Olha de só. Brasília. Olha que Nossa, E hoje falando com vocês. Que legal. E eu tô que perto Me maravilha. de sinto você. honrada E ainda de não estar aqui. fui aí ver vocês. Ainda não os conheço ainda pessoalmente, mas acompanho o trabalho de vocês. Olha só que interessante, né? Tem a Patrícia, que está aqui na live com a gente, ela é do Rio de Janeiro. A Patrícia, acho que a gente conversa há mais de um ano, acho que até mais que de um ano, acho. Também a gente nunca se viu, só conversa por mensagem, por WhatsApp, áudio, a gente vai se ajudando na catequese uma ao outra. É um barato, né? É tão gostoso, né? Agora a gente tem essa possibilidade, né? Ah, com Sim, certeza. sim, tem muito. Lembra muito a leitura de hoje, né? Era um só coração e uma só alma. Justamente. Olha, Flávio, como catequista também arruma a casa, essa semana eu também levei um tombo arrumando a casa, estendendo roupa. Aqui, ó, tô com o braço roxo, olha o tamanho do roxo. Meu Deus do céu. Hoje o tema da live só é com plantão você- médico. É, Plantão médico dos catequistas. Cada uma, não. Ai, a gente É, menino. quer sair correndo para Sabe por fazer que as essas coisas. coisas? É porque o demônio quer puxar nosso tapete de todo jeito, mas Tudo não jeito. consegue. Não consegue, não. Não consegue, não. A gente vai roxo com galo na cabeça, mas tá tudo certo. Oh. catequese Igreja dos Capuchinhos acabou de entrar. Muito bem-vindos e bem-vindas. Bruna, boa noite. Fiz uma chamada lá no meu Insta chamando o pessoal. Daqui a pouco o pessoal aparece por aqui. Geralmente o pessoal tá em Os casa sobreviventes. a partir das 8h30 da noite o pessoal começa a chegar ainda mais. Né? O pessoal tá descansando depois de um dia de trabalho, jantaram. É verdade. Convidando o pessoal aqui, tô mandando para mais um povo. Muito bem. Pessoal que já estão aqui conosco, clica no aviãozinho para enviar essa live para mais catequistas. Nós vamos falar um pouco sobre iniciação à vida cristã, dando continuidade, né, da nossa live da semana passada. Deixa eu chamar aqui um pessoal também. Não sei se eu consigo usar meu Insta enquanto estou ao vivo. Vocês conseguem usar em outro aparelho, no Instagram, enquanto estou ao vivo? Dá para usar. Eu tô usando no computador também ele. Eu tô no aqui celular. Com outro celular. Catequese Igreja Capuchinhos, ó, vários aviãozinhos disparados, isso aí, legal. A Laís, seja bem-vinda, Laís. Estou usando o computador também. Maravilha. Vamos dar mais alguns minutinhos para o pessoal ir chegando. Boa noite a Laís. Boa noite, Andeliane. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Marluce. Bem-vinda. Boa noite, Neila. Está feliz? Isso aí. Catequese Aqui da Arte do Rio de Janeiro. Maravilha. Nanda, acabei de enviar uma Pronto, live para a Dorinha. Convidei um montão de gente aqui. Vamos ver se o pessoal pode chegar.
Bem, estou à disposição de vocês quando a gente puder começar. Maravilha. Então vamos começar. Então, Flávio, você está aqui no Rio, né? Eu tô aqui no Rio, desde 2019, Opa! que eu tô para os lados de cá. Nós vamos... Depois eu vou fazer um convite aí, o pessoal que está aqui no Rio. Vai ter um evento bonito da Perseverança aqui na Arquidiocese, mas eu conto depois. Pode contar. Se esquecer, eu lembro, hein? Não vou esquecer, não. Então, vamos começar o nosso encontro. Vamos lá. Vamos fazer uma oraçãozinha. Nós preparamos uma oraçãozinha para a gente sempre, antes de começar a rezar um pouquinho, né? Nós que estamos acompanhando, você aí de casa. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, que pelo batismo nos tornamos cristãos e por meio dele nascemos para a Igreja, nossa mãe. Somos famílias de Deus reunidos aqui em nosso quadro de catequista para catequista, para aprendermos como catequista a serviço da iniciação à vida cristã e a sermos mais servidores uns dos outros. Com a oração que o Senhor nos ensinou e ensinou seus discípulos, digamos cheios de confiança. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos também pedindo a intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima e confiando a ela nossas preces e a nossa vocação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos começar com, primeiro, as damas, né, se apresentando, depois eu me apresento, depois o Rodrigo se apresenta. Opa! Boa noite, sejam todos bem-vindos. Depois vão dizendo aí de onde vocês são. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, da paróquia de São Jorge. Viva o Santo Guerreiro, que foi semana dele, aqui em Quintino. Me diz aí quem conhece Quintino do Caiúva. Mas a minha paróquia ela tem 6 comunidades, e a minha comunidade é São José Operário, que agora, domingo também, é dia de São José. Né? Então, estamos sob a bênção de São Jorge e São José. Eu sou professora do Estado e sou catequista. Catequista, mãe de 3 lindas crianças, esposa, teóloga. E estamos aqui brincando um pouquinho no Instagram de ser blogueiro, né? Porque de catequista a gente não brinca, a gente só brinca de ser blogueiro, não é? Então, assim, estamos aqui no Instagram tem já um tempinho. Fez 1 ano que eu transformei o meu perfil, era um perfil pessoal, por causa da pandemia, e tenho colhido frutos muito bacanas, e um deles é conhecer pessoas como vocês. Então, eu me chamo Luzia Nádia, sempre me apresento com os 2 nomes, que isso dá muita confusão. Eu no trabalho eu sou Luzia, mas na catequese eu sou a tia Nádia. Então, tia Nádia para vocês. Muito bem, seja muito bem-vinda. Rodrigo, os mais velhos se apresentam. Sempre ele me pega nessa, né? Não tem como. Meu nome é Rodrigo, sou aqui da Diocese de Jundiaí, moro, né, na cidade de Jundiaí mesmo. Sou do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia. Participo na comunidade também, assim como você. A comunidade é Santa Luzia, aqui na... Olha! É uma das 9 comunidades do santuário, Santa Luzia. Sou catequista,
também do Crisma, professor no Centro de Formação Bíblico-Pastoral Santa Edith Stein, que nós temos aqui no santuário. Também da teologia, estamos juntos. Sou pai, tenho 2 filhos, né, casado com a Fernanda também catequista, estamos juntos na missão. E tenho 42 anos. E há bastante tempo na catequese, que é algo que eu amo muito. 2 serviços na igreja que me sou apaixonado. A catequese e trabalhar levando a Sagrada Comunhão aos doentes. São as duas paixões assim que eu tenho, que eu gosto de fazer mesmo, que eu me sinto muito feliz. Então, esse é o trabalho. Estamos aí na internet desde 2018, finalzinho de 2018. Foi antes da pandemia até, não imaginava. Eu sempre gosto de contar isso, porque eu imaginava que não dava certo fazer catequese, falar sobre catequese pela internet, eu tinha esse bloqueio. Aí veio a pandemia, tudo estava aqui, né? Era um lugar da gente buscar. E nesse caminho conheci Gessiandro Pessoa, que eu posso dizer que é um amigo que eu tenho hoje, que a gente está dividindo esse quadro agora, de catequista para catequista, que era um sonho e hoje é uma realidade. A gente já está no 12º encontro. É uma realidade já consolidada. Então essa é uma alegria muito grande. Gessiandro. Eu sou Gessiandro Pessoa, moro no Rio de Janeiro, não sou natural daqui, sou natural do Maranhão. Atualmente eu curso teologia, né, tenho graduação em filosofia, pós-graduação em aconselhamento, psicologia pastoral, psicoterapia e psicopedagogia. E aí esses estudos aí me ajudam a servir melhor, né? Aprender um pouco mais e saber servir mais e ajudar melhor. Tenho 29 anos, atualmente eu participo da comunidade Nossa Senhora da Conceição, não fica aqui na Arca do Rio, fica Diocese de Nova Iguaçu, porque eu tenho estágio da faculdade que fica lá, então eu me desloco para lá, né, por enquanto. E isso é um pouquinho da minha pessoa. Nos destaques tem mais sobre mim, para não prolongar muito, né? Então esse é um pouquinho da minha pessoa. E hoje nós vamos falar sobre iniciação à vida cristã, né, Rodrigo? Semana passada nós falamos de iniciação à vida cristã, hoje nós vamos falar um pouco mais da questão prática, né? A Luzia é uma pessoa apaixonada pela iniciação à vida cristã, ela fala muito sobre isso nas redes sociais dela, ela sempre posta também, estamos indo para a formação não sei onde, estamos com o pessoal da iniciação à vida cristã em tal lugar, e aí nós vamos nessa partilha, nesse bate-papo, falar um pouco como que aconteceu, como que está acontecendo a iniciação à vida cristã na paróquia da Luzia. Então, eu tenho postado bastante coisas porque, graças a Deus, a pandemia, vamos dizer que está se controlando, né? E os encontros presenciais começaram na Arquidiocese, né? E eu participo também da equipe arquidiocesana de iniciação à vida cristã, sou da equipe de perseverança e sou catequista de crianças e adolescentes na minha comunidade. E trabalho muito com formação de catequista nessas andanças que a gente vai conhecendo, vai participando. Aqui no Instagram também já participei de outras comunidades que não são aqui da minha arquidiocese. E a gente está começando... Todo mundo quer todo mundo, né? Porque está atrás da gente o tempo todo. Então, a nossa agenda está lotadíssima. Mas a gente continua também aqui nas redes sociais, porque, como o Flávio falou, é um caminho que a gente encontrou, uma nova necrópole, né, que precisa ser conhecida, ser sitiada por todos nós, né, os guerreiros do Senhor. Então, estamos aí. Mas a minha experiência maior é com crianças e adolescentes, que a minha comunidade é uma comunidade que fica na favela, no coração de uma favela, no morro. E sempre tive turmas mistas.
Então, a prática sempre foi um grande desafio. É o que a gente vai conversar ao longo do bate-papo. Como tem sido essa experiência? Quando que começou a implantar a Pode ir, iniciação à Luciano. vida cristã? Acho que meu áudio tá Vamos lá. devagar, né? Pode falar. Luzia, conta pra gente um pouquinho dessa experiência com a iniciação à vida cristã. Até porque o pessoal que está aqui, na semana passada, a gente conversou bastante da parte teórica dela, né? Que o Padre Edson passou de uma maneira maravilhosa para a gente, apresentando. E como tem sido essa experiência na prática, no seu dia a dia, na vida de comunidade, a iniciação à vida cristã? Conta para a gente um pouquinho. Olha, eu vou contar uma situação própria da pandemia que mostra bastante o que é a catequese na prática, né? Como eu falei, minhas crianças são de comunidade, e assim que começou a pandemia, eu, muito conectada, gosto muito de internet, né? Gessiano deve me acompanhar e ver. Eu fui com toda a sede, vamos então fazer alguns encontros online, preparei lives, e para minha surpresa, eu já sabia na teoria que o acesso à internet é muito difícil e que existe sim um analfabetismo da informática, né? Existe. Mas até então eu nunca tinha me dado conta como nós somos ausentes dos meios de comunicação e como as nossas crianças e adolescentes também não utilizam esse meio para acessar as informações da igreja e muito menos a formação cristã. Mas assim, comecei com muito gás e na primeira live nenhuma das minhas crianças participou. Nenhuma. Nenhum dos meus adolescentes participaram. Foi um sucesso, porque no Facebook, foi até no Facebook que eu fiz, eu já era conhecida, entrou muito adulto, entrou crianças de outros locais, mas as minhas crianças não entraram. Por quê? Porque a catequese na minha comunidade é uma catequese muito próxima. Eu me mudei tem pouco tempo, mas as crianças iam na minha porta me chamar. Né? Tia Nádia, você está atrasada, vem buscar você. Porque nós temos uma experiência muito familiar da catequese, que inclusive é uma das coisas que as diretrizes, o diretório, tem batido muito nessa tecla, né? Sempre tive turmas muito pequenas e que a gente se conhece mesmo, a gente cria vínculos muito grandes. E eu fiz esse encontro umas 2 ou 3 vezes e fui ficando muito triste, extremamente triste, assim, como se eu tivesse perdido a minha identidade. Porque como eu vou chegar às crianças se eu não posso encontrar com elas? Como chegar ao coração delas? Como não perder justamente o vínculo com elas? Porque é uma coisa que eu falo muito aqui no Instagram. A catequese pode ser 100% online? Respondam aí, pessoal. Pode ser 100% online? Eu digo com toda certeza, não pode. Não pode ser 100% online. Porque nós cremos num Deus encarnado, que é presença viva, que é alimento, que é comida, que é viva, é presença, é toque, é cheiro. E não ter nem sequer o contato com as crianças foi um desafio. Então, num primeiro momento eu fiquei muito triste. Foi nessa época que eu comecei aqui no Instagram. E eu tinha que fazer alguma coisa. Falei, bem, a gente fala tanto de ir ao encontro, e é muito cômodo para nós catequistas, é que eu estou falando só para catequistas, é muito cômodo a gente ir para a nossa sala de catequese, sentar e esperar que as crianças cheguem. E, infelizmente, é uma realidade da igreja, das catequeses, das iniciações cristãs pelo mundo afora, do missionário não ir mais, são os outros que vêm, né? A importância da igreja em saída. Então, num primeiro momento, eu
eu quis encontrar com essas crianças de uma forma mais segura, né? Porque a gente estava bem no auge da pandemia. Então, eu organizei alguns trabalhinhos, algumas atividades, fiz umas sacolinhas de doce, tem quem pesquisar lá no Instagram depois vai ver. E botei máscara, botei aquele aparato todo, álcool gel, e fui de casa em casa na comunidade entregar para as crianças, né? Dizer para elas, olha, vocês não foram esquecidos, eu estou aqui, nós estamos aqui. E visitei cada uma das crianças. E isso foi muito emocionante, muito emocionante. E eles fizeram as atividades, tiraram foto, mandaram para mim, que não seria uma catequese online, mas uma catequese remota, muito Paulo fez tanto isso, né? E a gente demorou tanto tempo para entender como é que se faz, né? E aí fiz isso num primeiro momento, teve uma aceitação muito boa das famílias. E em seguida eu conversei com a minha coordenadora de catequese da minha paróquia e nós estendemos isso para todas as turmas da paróquia. E assim, para resumir um pouco a história, nós conseguimos colocar nossos 30 catequistas indo visitar cada família. Mais de 150 crianças da paróquia de São Jorge foram visitadas, não uma vez, mas pelo menos 3 vezes. Nós chegamos a fazer uma missa somente para as nossas crianças, porque tinha o acesso, né? Não podia ser... tinha um número reduzido de pessoas na igreja, então nós conseguimos fazer uma celebração somente para as crianças e adolescentes da Iniciação à Vida Cristã. E Deus fez um milagre muito bonito com essa experiência. E é aí que é o ponto central da Igreja em Saída, né? Uma das nossas catequistas não queria deixar uma criança, um adolescente que estava longe, estava longe em outro bairro, bem distante aqui do Rio, não posso dizer o nome da criança nem da família. E aconteceu que essa catequista não podia entregar a atividade. E foi na casa da criança e pediu ao pai, que estava separado da mãe, se separaram durante a pandemia, que entregasse para o menino, porque ele gostava muito, queria muito receber as atividades. E o pai relatou que fazia mais de 3 meses que não via a família, não via o filho. E foi um motivo dele ir encontrar a família dele. E nessa ida, os pais já estavam de cabeça mais fria, puderam conversar e se reconciliaram. Então, nessa missa que a gente fez para as crianças, esse casal estava presente junto com seu filho. Então, acho que nada mais prático do que você dizer que a gente precisa ir ao encontro do outro, mas um encontro verdadeiro, né? Sair ao encontro das crianças fez uma família voltar a ser família, né? E é muito emocionante isso, porque são gestos muito simples, né? Muito simples. Nossa, que missão, né? É bem isso que você falava, é como Paulo mesmo, né? Saiu, fez aquela diferença, fez a, a mudança, né? Imagina se a gente não dá esse passo, né? Imagina se não é feito isso, poderia ficar no mesmo, né? Deus sempre quer usar de cada um de nós, né, para continuar a obra dele. Sempre quer. Isso é maravilhoso, é muito bonito. É muito bonito. E depois disso, a experiência foi levada a outras paróquias, saiu no jornal, assim, a coisa ganhou uma proporção que não foi intencional, é porque são coisas de Deus mesmo, né? A gente não planeja, né? Deus vai à frente, o Espírito Santo vai à frente, né? E isso nasceu da dor de um catequista não poder se encontrar, porque quando a gente fala em catequese na prática, a gente precisa reconhecer qual é a nossa vocação. Eu encontro muitos catequistas aqui na
nas redes sociais, muito preocupados com preocupações justas, mas às vezes elas tomam a frente da verdadeira preocupação. Se preocupam muito com o material, com o trabalhinho, com a música, com a dinâmica, me pedem muitas dicas de atividades e a gente esquece de se preocupar com o essencial, que é o encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E não se faz esse encontro com papel, não se faz esse encontro com giz, não se faz esse encontro com coisas. O encontro com Jesus Cristo é feito verdadeiramente com pessoas, com palavras, com ações, com gestos, com atitudes. Então, o que é prático na catequese é você amar. Se você ama, você vai encontrar um jeito de chegar àquele coração. Agora, se você apenas exerce uma função, apenas cumpre uma tarefa, qualquer coisa bonitinha tá bom, já fiz a minha parte. Né? E muitas vezes a gente deixa de fazer porque não tá bonitinho, porque não tá perfeito, porque, sabe, a gente põe um monte de defeito, quando na verdade Deus quer o único instrumento mais importante da catequese, que é a nossa pessoa, né? Que é cada um de nós. Nossa, é justo. Só avisando o pessoal, o Gessiandro caiu, tô tentando falar com ele aqui, deve ter sido a internet, porque nem a mensagem chega para ele aqui no WhatsApp. Deve ter parado lá. Bom, vamos ver. Nossa, Luzia, quando nós começamos a conversar e na semana eu e o Gessiandro, nós, dentro da nossa programação, né, nós trouxemos o Padre Erickson, como eu disse na semana passada, falando da IVC. Eu não imaginava que o que você ia dizer de prática de IVC era tão profundo quanto foi isso. É algo que mexe muito, né? Que mexe muito. Não é só a questão emocionante, mas é o pé do missionário, né, a caminho. É pé na estrada, né? Sim. É pé na estrada. Sim, é pé na estrada. Pé na estrada. E não tem glamour, gente. Não tem nenhum glamour. É muito bonito a gente estar aqui, sabe? Mas não tem glamour nenhum. Sabe? Você ir visitar crianças ricas, pobres. Olha, eu vou te dizer uma coisa. A gente vive um tempo onde é muito difícil você pensar em crianças pobres e abandonadas. Porque a minha paróquia é uma paróquia josefina, e o nosso fundador ele diz que as crianças pobres e abandonadas são a razão da nossa vocação. Mas a gente acha que pobre e abandonado é somente aquele que tem poucos recursos. Mas pobre e abandonado é todo aquele que não tem o que é mais precioso, que é o Senhor. Esse é pobre e abandonado. Ele pode ser podre de rico. Você imagina quantas crianças tem tudo. E às vezes tem até uma igreja bonita para ir à catequese. Usa as melhores roupas para irem à missa. Mas falta alguém que dê sentido a essa vida. E do mesmo jeito nós temos crianças muito pobres que se encontraram com a preciosidade do Senhor. Então, assim, quem são os pobres e abandonados? São todos que precisam do Senhor. E nessa questão de ir ao encontro das nossas crianças, a gente se deparou com essas duas realidades. Teve um catequista, não sei se ele está presente aqui, que ele me contou uma situação que ele viveu nesse momento de missão também. Ele é catequista, professor, né? Assim como nós, tem uma vida razoavelmente com recursos razoáveis, né? E ele resolveu levar a filha dele adolescente para visitar as crianças da turma dele, que é de perseverança, inclusive, no adolescente. E foi com a filha. E nesse caminho ele foi de carro, ele precisou deixar o carro num determinado local, porque para adentrar a comunidade onde outra criança vivia, tinha barricadas, né? E eles tiveram que ir a pé, e era longe, era alto, era distante e tal. E quando essa menina chegou em casa, né,
foi contar para o pai, que ficou muito emocionada de ver a alegria daquele menino que eles foram visitar. Nossa, vocês vieram na minha casa, né? E ela foi falar para o pai que ficou muito impactada com aquilo, que às vezes ela não quer ir no portão, e ficou pensando o caminho que esse menino fazia para ir à missa na igreja matriz. Era longe, ia a pé todo domingo. Ou seja, a catequese foi muito mais para ela do que para a criança que recebeu. Então a gente aprende demais quando a gente está com o pé em missão. E eu temo muito, catequistas, que a gente perca isso de vista, que a gente se acomode muito com as telas, com as lives, que a gente perca a oportunidade de se encontrar de verdade com o outro, né? De bater um papo, de tomar um café. Assim, eu tenho muitas histórias quando vocês falaram em catequese na prática, eu fiquei pensando, meu Deus, mas eu vou falar o quê? Eu sou pedagoga, né? Vou falar de metodologia. Mas quando o coração começou a bater, eu falei, vamos falar de coisas que ninguém fala. Porque lá no meu Instagram eu falo tanto de pedagogia catequética, de metodologia, e a gente esquece que a catequese ela não é só isso, né? Por exemplo, meu marido é introdutor da iniciação de adultos, né? Ele é introdutor e ele está acompanhando uma moça de 45 anos. E na Sexta-feira Santa, a gente estava naquela correria, né, de Semana Santa, e ele tentando achar uma data para ele poder se encontrar com ela, e pediu minha ajuda. E eu falei assim, mas de repente na sexta-feira, mas à tarde a gente tem que ir para a procissão da Via Sacra e tal. Aí eu falei assim, tem que fazer almoço para as crianças. Ela almoça lá em casa. E nós fomos almoçar com ele. Então ela reuniu a família, fez almoço, né? A gente teve até que quebrar o jejum, porque ela preparou tanta coisa que ia ser uma desfeita não receber aquilo que ela preparou. E estava a família toda na mesa, e a gente falou de Deus, e a gente rezou junto. Uma pessoa que está afastada da igreja e está chegando agora. Aí, mais uma vez, é pé na missão, é pé no chão, é na rua mesmo que faz catequese, é na casa das pessoas, é na vida prática, né? Não são só com livros. Os livros são bons para a gente aprender, mas eles devem ficar na estante e o nosso pé na estrada. Olha que maravilha, né? Gostei desse pensamento. Os livros na estante e o pé na estrada. A gente trabalha muito isso, né? Tanto eu quanto o Gessiandro, a gente sempre comenta aqui que muitas pessoas às vezes acabam procurando tanto o apostolado Pensar Catequese quanto a catequese de desenvolvimento humano apenas para ter uma dinâmica pronta, um material pronto, e a gente não tem muito disso aqui. A gente até tem alguma coisa ou outra que ajuda, claro, né? A gente sempre está à disposição para ajudar, mas nunca foi a ideia, tanto eu posso falar pelo Gessiandro também, nunca foi a ideia dos nossos apostolados isto, né? Sempre foi o ser catequista mesmo, o assumir a vocação, o sentir aquele palpitar do coração, não para aplicar bem uma catequese, slides bonitos, massinha da melhor qualidade, bexigas perfeitas. Não é isso. É o repulsar o coração, né? É um casal, são pais, né? O coração. São pais se reconciliando, né? É muito além, né? É muito mais. E você tocou numa figura que sou suspeito para falar, me encanta, que é Paulo, né? Assim, toda a minha base de estudo, de TCC, do mestrado que vem aí, é toda na área de São Lucas, né? E Lucas fala muito com Paulo, né? Então Paulo tá ali junto. Esse andar de Paulo. Paulo ele era tão esperto que ele fazia o Instagram dele, né? Tá até na Bíblia, né? O feed dele, né? As cartas dele.
Tá tudo ali, né? Eu sempre gosto de imaginar Paulo mexendo no Instagram hoje. O que esse homem não faria? Nossa, assim, ele deve ter ficado lá no céu dizendo assim, gente, precisou de uma pandemia para vocês verem o óbvio. Pra ver o homem. Para verem o óbvio, né? Vocês podem estar em tantos lugares, quem me dera não ter que enfrentar aquelas tempestades, Passar por né? tudo isso. E, Nossa, e é mas catequista pé na estrada, né? É legal isso, é muito bonito. Eu até anotei aqui, olha só, você falando e eu pensando coisas. Preciso ligar para alguns catequizandos de turmas bem passadas, não só de agora, dos que acabaram, mas eu estava lembrando aqui, enquanto você ia falando, começou a vir imagens dos catequizandos antigos. A IVC ajuda muito isso, né? A gente aqui ainda não conseguiu implantar. O Padre Erickson está numa luta aqui, né? Não vou contar os detalhes da luta, que é vocês sabem, difícil mesmo. vocês sabem, né? As lutas. Olha, aqui em São Jorge, nós temos, a IVC tem mais ou menos 10 anos, tem um pouco mais de 10 anos. A IVC de adultos, nós temos introdutores, mas na IVC de crianças e adolescentes, os introdutores são os próprios catequistas. E a primeira atividade da IVC é conhecer a casa do catequizando, conhecer o endereço do catequizando. É a primeira atividade. O catequista ele vai ao encontro daquela família antes de começar todo o processo de catequese, que ainda é muito difícil ter introdutor para criança e adolescente. E a gente chegou à conclusão que não faz sentido colocar uma terceira pessoa, porque é uma questão de confiança, os pais precisam conhecer quem é que está em contato com o seu filho, são menores de idade, e o catequista é uma figura pública, é uma figura de confiança, é um missionário, ministro, né? Se Deus quiser, todos seremos ministros. Então, a gente tomou essa decisão, que o catequista seria o introdutor. E é uma decisão muito delicada, porque a partir do momento que você se torna introdutor, você se coloca à disposição não somente como catequista, mas como amigo, como irmão, como alguém que vai acompanhar, como um discipulador de verdade, não só o instrutor, como é a catequese tradicional, né? O professor, mas como alguém que está muito próximo. E conhecer onde mora cada catequizando é uma coisa que nós precisamos buscar em todas as paróquias. Acabar, assim, o meu sonho, sabe, aqueles sonhos mais loucos que a gente tem de evangelização, é que todos os catequistas tivessem sempre um grupo com menos de 15 crianças. Porque é impossível você cuidar de uma comunidade de 30, de 40, de 50. Porque vira curso, não vira relacionamento. Deixa de ser comunidade, né? A comunidade dos discípulos, né? Como tá hoje na leitura. Como você vai ligar para 50 catequizandos? Como você vai cuidar? Como você vai visitar? Não dá. E por isso que aqui no meu Instagram eu falo muito da questão da formação do catequista, porque eu percebo exatamente isso que você falou. Os catequistas, uma boa parte dos catequistas, eles têm muita dificuldade de planejar encontro, de preparar atividades. Por quê? Porque precisa de tudo pronto e mastigado. Porque falta formação, porque falta discernimento, porque falta vocação, muitas vezes, né? Às vezes a própria comunidade não dá os subsídios necessários, o apoio necessário. Então, o que acontece? O catequista, ele não tem tempo de pensar a sua ação. Ele não tem tempo, ele vai lá e faz. Só que nesse fazer, acaba criando aquele pensamento da massa, do grupão. Formei tantos crismandos, 150 crismandos. Quantos ficaram? Ficaram 10, ficaram 15, ficaram 20. Eu escuto muito isso quando eu vou nos encontros presenciais, nas formações. O pessoal desiste e tal. Gente, vou ser bem sincera aqui para vocês, ninguém desiste.
Acontece que você cuidou desses. Esses que ficam são os que você de fato cuidou, amou, acompanhou, entendeu? Foram aqueles que tiveram um contato muito maior, tiveram um encontro muito maior. Por quê? Porque é impossível cuidar de muitos. E aí a gente pega a Bíblia de novo. É óbvio, Jesus dava palestras para 300, escolheu 12. E para rezar escolhia só 3. Então, a gente precisa sair implantar, ensinar aos nossos catequistas que a catequese é o início de uma pequena comunidade. Imagina se cada grupo de catequizandos se tornasse um círculo bíblico. Cada grupo de catequizando se transformasse numa célula, que existem paróquias em célula. Se cada grupo de catequizandos se tornasse, começasse a participar de uma pastoral, a gente teria inúmeros catequistas. Então, falta catequista porque falta uma catequese de qualidade. E aí a gente fica num ciclo vicioso. Não tem catequista, junto muita gente. Não tem catequista, junto muita gente. E quando a gente não dá uma catequese de encontro verdadeiramente com Jesus Cristo, a gente não tem catequistas. Não tem. É difícil, é uma realidade dolorosa, porque a gente tenta se subdividir para atender a todos, mas a gente precisa tomar uma decisão que é dolorosa também, né? A decisão pela qualidade, não pela massa, né? Pela qualidade, pelo cuidado de cada um. E eu tenho o privilégio de participar de uma comunidade pequena, e é muito chocante quando eu vou a comunidades grandes. Eu fico com muito dó dos catequistas, porque é muito trabalho. E na prática, às vezes, não conseguem fazer isso porque recebem de uma vez só 50 crianças. Chega a ser muito injusto. Não sei como é na realidade de vocês. Bem parecida. Eu estou dentro de uma comunidade, tem os irmãos que acompanham sempre as lives, eles sabem como funciona. Eu moro em uma região geográfica do Santuário Diocesano aqui. É interessante você... Acho que está atrasado. Pode falar, Gisandro, fica à vontade. Pode vendo bem depois. Tá bom, vou continuar. Eu falei que a realidade... Pode falar então, fala depois eu falo. Primeiro os mais velhos. O Santuário Diocesano aqui a gente enfrenta algumas realidades bem parecidas assim. Dentro do santuário, mesmo em si, catequeses muito grandes. Eu sou da comunidade, também são menores. Grupos com 12, 13 jovens para dar catequese do Crisma. Primeira Eucaristia ali 10, 12 também. Então são trabalhos mais tranquilos. A estrutura da catequese, muitas vezes, que não é nem culpa do catequista, nem do pároco, é de 40, numa forma de escola mesmo. Não tem... Nossa, nem tem como fazer de outra forma. Não tem como. E ainda a região aqui, pra você ter uma ideia, eu tenho, dentro do santuário, da região paroquial do santuário, tem o condomínio de alto padrão, luxo, tem parte dos que cuidam da uva, bem agrícola, sitiante, tenho favela, tem condomínios populares, bairros classe mediana, bairros pobres. Então só dentro do santuário, parece uma cidade mesmo, assim, tem de tudo. E assim, é um desafio para a gente tentar coordenar essa catequese, tentar orientar. Houve uma época no passado, há um bom tempo atrás, por exemplo, essa parte dos sitiantes, a catequese era em 6 meses. Porque eles vinham como meieiros trabalhar e se mudavam para outro lugar para cuidar de outra cultura, outro tipo de... Então precisava ser uma catequese rápida, eram 6 meses, 4 meses, às vezes, de catequese. Então uma realidade. Né? Imagina, se fosse 4 meses com 4 pessoas, dá para muita coisa. Dá, mas é um desafio mesmo. E também não é só um desafio pela realidade, é um desafio também pela conversão pastoral. Né? Aí é uma ferida que a gente tem que tocar, né? Que é nas nossas vaidades, né?
É lindo lotar uma igreja matriz de muitos crismandos, por exemplo. Mas será que eles terão o cuidado, vão continuar tendo um vínculo com a igreja? Como é feito esse pós? Inclusive aqui em São Jorge é um dos nossos questionamentos, né, que é o pós-catequese de adultos. A gente está nesse questionamento. Como inseri-los nas pastorais, como fazer com que a comunidade também seja catequética, porque é um processo que demora muito tempo, não é da noite para o dia, né? A gente tem experiência com a catequese como catecumenal, né, de inspiração catecumenal, mas a comunidade demora um pouco mais de tempo para compreender isso. Por exemplo, na minha comunidade, que é uma comunidade menor, eu não tenho esse problema do tempo de catequese. Não tenho esse problema. Se a catequese for 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu não tenho esse problema. Por quê? Porque as crianças, elas não estão indo para a catequese porque querem fazer a primeira comunhão. O grupo já é tão amigo, tão próximo, que elas querem porque querem ficar juntas. Elas querem estar juntas, né? E os ritos, a comunhão e os sacramentos que se sucedem, elas são parte do processo, são um caminho que se chega, é um momento de alegria, mas não é o fim do caminho, né? É uma parte do caminho. E na mesma paróquia, a realidade de outras comunidades, a Igreja Matriz, por exemplo, é muito diferente, porque como a proximidade já não é tão próxima como a minha, os pais já chegam querendo saber o dia, a hora e o local, né? Com a data marcada. E por você não ter esse tempo de conversa, de estar junto, de bater um papo, que é uma correria, né? A igreja é uma correria, às vezes você só tem um final de semana para aquilo, você não encontra com essas famílias todos os dias. É difícil, leva um tempo para as famílias compreenderem, né? Minha paróquia, graças a Deus, já está passando um pouco desse momento, já há um amadurecimento da comunidade, porque a comunidade vê os ritos, a comunidade participa dos ritos, mas ainda é um grande desafio, principalmente porque somos uma paróquia turística, né? Não sei se vocês sabem que São Jorge é uma paróquia turística, tem muita passagem, tem pessoas que fazem questão de vir batizar aqui, questão de fazer a primeira comunhão aqui. Então, a gente lida com essas duas realidades também. Mas é um desafio que a gente precisa ter coragem de enfrentar. E muitas vezes, minha paróquia, a gente faz a meia-culpa, muitas vezes nós não tivemos a coragem de dizer, pai, olha, aqui na nossa paróquia, a catequese não tem um máximo, ela tem um mínimo. No mínimo, o seu filho ficará conosco uns 2 ou 3 anos. Mas é 2 anos, não, é 2 ou 3 anos. Né? Mas tem crianças, por exemplo, que amadurecem mais rápido, fazem antes a comunhão. Né? Outras que demoram mais tempo. Mas é muita conversa. E volto a dizer, é difícil fazer isso com grupos muito grandes. Até porque você está, como um catequista colocou aqui, né? Você está com um grupo de 30 e tem 30 na lista de espera. O que a gente faz? Por isso que a grande X da questão é formar catequistas. Para a gente sair dessa roda, a gente precisa formar catequistas. E formar catequistas com esse coração novo, né? Desapegado de coisas, mas apegado ao Senhor, né? Apegado à missão, verdadeiros ministros, missionários, gente que quer aprender enquanto faz. Porque eu vou dizer para você, eu sou catequista antes de ser teóloga. Muito antes de ser teóloga, né? E muita coisa que eu sei da catequese eu não aprendi na teologia, aprendi na prática, chorando, batendo cabeça, no estresse do dia a dia. Não são flores, né? O caminho tem muitos espinhos, mas é possível aprender, é possível crescer, mas tem que estudar, tem que buscar, tem que participar de encontros como esse, tem que ir em busca de outros olhares, ouvir muito, ler muito,
A catequese, uma boa catequese, um bom catequista, não se faz da noite para o dia. Não se faz da noite para o dia. Eu falo muito, gente. Vocês deixaram eu falar a live toda. É ótimo que fala, porque assim eu só escuto e aprendo. A gente muito Oh, mais que aprende isso, do que quero aprender também. ensina, né, Rodrigo? Com certeza. A gente sai das lives com a cabeça aqui pegando fogo, já com blocos de nota e com ideias, mas é muito legal essa troca. E a luziática, né, da catequese, olha só, Rodrigo, com de anotações. Rodrigo, eu assisto depois tudo de novo, porque assim eu consigo anotar. Mandar prática catequética, né? O que é a iniciação? É entrar na vida, né, dos nossos catequizandos, e a Luzia muito bem fez isso e vem fazendo, né, desde a pandemia. Várias catequistas me perguntam como que eu faço para envolver os pais na catequese? E eu falo, como que você se sentiria se alguém fosse na tua casa te visitar, né? Como que seria? Então, a questão é ir ao encontro, né? Ir ao encontro. Eu sempre Sim. uso uma frase nas formações, quando eu falo de formação dos catequistas para envolver a família, eu uso a frase do Pequeno Príncipe, onde o Pequeno Príncipe pergunta o que é cativar, e a raposa fala é construir laços. Envolver os pais na catequese, trua laços. Entre na vida destes pais, né? E fez isso. Quantos frutos, né, tem surgido aí com essa presença, com esse outro, né? Estar próximo do outro, realmente fazer com que a catequese aconteça, né? Não dá mais para a gente realmente ficar preso apenas no conteúdo da catequese, no livro, mas nós esquecermos de um dos pontos principais, que é viver aquilo que nós ensinamos. É um dos pontos principais. Viver o que nós ensinamos. E pé na estrada, falou mais ou menos assim, é realmente, opa, eu aprendi com aquilo que eu estou ensinando, agora eu vou sair, eu vou ao encontro. Não dá mais para pensar em uma catequese hoje entre quatro paredes e ser indiferente. Ou então pensar em uma catequese onde eu só vou acompanhar os meus jovens até receber o sacramento. Não dá para pensar só isso. A gente tem que ir além disso. O outro, entrar em contato com o outro, falar que sentiu falta, falar que sente saudades, não falar da boca para fora, mas realmente ser Sim, sim. presença e ser presente na vida do outro. Ser presente. Há pouco tempo, uma catequizanda minha me mandou uma mensagem e eu fiquei assim, ai meu Deus, não vou contar para ela por enquanto, porque foi tão fofa a mensagem. Ela mandou a mensagem, não, minha turma está prestes a receber a primeira comunhão, agora no final de maio, né? E ela falou para mim, a gente está falando dos sacramentos, ela virou para mim, mandou um WhatsApp, falou assim, tia Nádia, a senhora aceita ser a minha madrinha de primeira comunhão? Aí eu, oh meu Deus, eu não vou contar que eu não tenho padrinho de primeira comunhão. Aí eu botei assim, eu aceito, filho, eu aceito, claro que eu, ai, que alegria, que porque eu acho que é esse o sentimento que a gente precisa ter pelos nossos catequizandos. Nós somos seus padrinhos. Qual é a função de um padrinho? Né? Inclusive, o padrinho da minha filha mais velha é um catequizando, um ex-catequizando meu. É um ex-catequizando meu. Hoje eu tenho muitos catequizandos que são meus amigos, eu comecei muito jovem, preciso contar, catequista há muito tempo. E é muito bonito hoje ver o meu catequizando ser padrinho da minha filha, né? E no dia que ele foi, que era um dia de sábado, ele trabalhava, tenho muitas histórias, era um dia de sábado e ele trabalhava, e o patrão dele não liberou, não deu o dia para ele ser padrinho. Aí ele foi ao dentista, mandou arrancar o siso, levou o atestado para o trabalho e foi para o batizado com dente de curativo ainda, né?
E eu sempre conto, o padrinho da minha filha arrancou um dente por ela. Então, você olhar para essa criatura e pensar, nossa, essa alma passou pela minha mão. Olha o valor que ele deu a um sacramento. Ele deu um pedaço dele mesmo. Né? Um pedaço dele mesmo. E é isso que a gente precisa fazer pelos nossos catequizandos. Dar a nossa vida por eles. A gente não é catequista na prática. Eu sou catequista todo dia. Sou catequista só no sábado. Né? O catequista, ele é catequista, ele nasce catequista. Dizer o sim é uma escolha individual. Ele pode dizer não também, mas ele é catequista 24 horas, a hora que for necessária. Eu tive uma catequizanda que ficou 5 meses internada no hospital sem poder comer e nem beber, com um problema no esôfago. Né? Ela teve uma operação e a turma decidiu que não faríamos a celebração da primeira comunhão enquanto ela não voltasse. Né? E ela voltou para a gente tem 15 dias, né? Voltou operada, voltou curada. Então, a prática, ela só é bonita quando a gente não tem medo de suar, não tem medo de botar a mão na massa. Por exemplo, eu trabalho muito com o lúdico, falar aqui um pouquinho de metodologias. Né? Eu trabalho muito com o lúdico, porque eu cheguei à igreja no lúdico. Né? A minha catequista, irmã Andréia, estava brincando de roda na porta da igreja e eu pedi à minha mãe para ir brincar, simplesmente ir brincar. Né? E fiquei lá até hoje. Estou lá até hoje. Então, foi uma forma de me atrair. Que a linguagem da criança, né? Anotem isso, catequista, a linguagem da criança é a linguagem do lúdico. Você pode usar o lúdico para atrair, você pode usar o lúdico para enfeitar, mas o lúdico é apenas a porta de entrada. Você não pode fazer a catequese toda ser lúdica, o tempo todo. Não. Ela tem que ter conteúdo. Mas você pode usar. Inclusive, Flávio, foi tema da minha primeira monografia, que eu fiz Ciências Religiosas. É o lúdico como instrumento de evangelização, onde eu trabalho muito a questão do lúdico. E na teologia eu falei sobre a criança, o ícone de Cristo, a infância de Jesus. Como olhar a infância como um lugar teológico. A ideia é essa. A criança, os nossos adolescentes, os nossos jovens, são Cristos. Porque Jesus foi criança, Jesus foi adolescente, ele passou por todas as fases da vida. Então, como eu vou olhar para o meu catequizando? Como eu olho para Cristo? Como você olharia para Jesus com 10 anos de idade? O que você faria por ele? O que você faria por ele? Como você ia tratá-lo? Como você ia conversar com ele? Como você ia se aproximar dele? Né? As nossas crianças são muito preciosas, mas não porque são crianças. Elas são preciosas porque elas foram feitas, colocadas ali na tua mão. Olha, essa alma é tua, cuida dela. Né? Então, a prática catequese, ela precisa passar principalmente pela conversão do catequista. Eu tenho 2 momentos na minha prática catequética. Né? Um primeiro momento em que eu me sentia a professora de catequese. Inclusive, me tornei professora porque eu era catequista e achei que queria ser professora. Né? Depois descobri que não era bem isso. Né? Eu amo a catequese. Sou professora, mas trabalho na parte administrativa. E num segundo momento eu descobri que eu não sou professora na catequese, que é um outro equívoco que a gente tem. Eu não sou professora na catequese. Eu posso usar recursos, posso usar métodos, técnicas, posso usar o que eu quiser na catequese. Mas eu não posso esquecer que na catequese eu sou discípulo. E discípulo forma discípulo. Discípulo forma discípulo.
Enquanto o catequista pensar como professor, a gente vai formar a gente para dar nota, para dar 10. Muito bem, Joãozinho, você tirou 10 no trabalhinho, muito bom a sua atividade. Olha, trouxe a pesquisa que a tia passou bonitinho. Isso é ser professor. Ele aprendeu. Ser discípulo é fazer com que aquela criança se torne um outro você, um outro Cristo, um outro catequista, um outro agente pastoral, um outro missionário, uma criança que traga outra criança, um adolescente que traga outra criança. Muda completamente o nosso pensamento. Entendeu? E muitas vezes eu não preciso saber tudo de um assunto, né? Eu preciso saber o necessário daquele assunto. O necessário para levar aquela pessoa a Cristo. E Cristo fará o resto. Fará todo o resto. Uma pergunta aqui da Patrícia. Ela falava um pouco sobre, né, hoje quantas crianças, né, que sofrem com ansiedade, depressão, como podemos lidar com isso. Acredito que boa parte já foi respondida, né, nesse aproximar, nesse ir ao encontro, né? A gente não tem uma fórmula mágica para isso, não tem, mas é muito mais dentro da... Lembrando uma das nossas lives antigas, a do seminarista Alan, né, a pedagogia do encontro, né? A gente ir ao encontro, se encontrar e aos poucos ir auxiliando, ver até que ponto a gente pode até ajudar, encaminhando talvez para um profissional, ou às vezes é algo que está ao nosso alcance. Não é ter essa abertura, né? A Patrícia ela fez essa pergunta e a Patrícia ela está se preparando para ser catequista aqui. Já está, beleza. já mordeu. Parabéns, Patrícia. O bichinho já mordeu já da catequese. Beleza. Olha, Patrícia, eu posso dizer para você que a gente precisa saber o limite do nosso serviço. Tá? Depressão, ansiedade é uma doença. Precisa ser tratada como doença. E nós seremos uma parte dessa cura, e não a cura completa. Ela precisa ser tratada com carinho, com respeito, com encaminhamentos, principalmente. Muitas vezes aquela família não tem também uma orientação sobre o que é isso, às vezes não quer levar. Eu já tive casos assim nas minhas turmas. Tem uma menina que passou pela gente que tem um problema muito sério de depressão, e nós encaminhamos, conversamos com o pároco conversou com a família, com a mãe. A gente precisa ter muito discernimento também, porque a gente não pode confundir, que é uma grande discussão, inclusive, né? Confundir que a depressão é só um momentozinho, uma fasezinha. Não, é uma coisa muito séria, né? Senão pessoas convertidas não teriam depressão. Então, a depressão não é falta de Deus, isso precisa ser dito. A depressão não é falta de Deus. A depressão é uma doença, né? Tem o padre Marcelo Rossi, que é uma figura pública, teve uma depressão profunda, séria. Mas a gente precisa tratar com muito amor, com muito respeito e com muita sabedoria. Com muita sabedoria. Legal, bacana. 9h10. Gente, como passa rápido. Nossa, muito rápido. Eu até vi logo estava na metade mais ou menos da live, eu vi uma mensagem da Nanda, que sempre está com a gente. Quando é que nós vamos chamar você de volta para continuar contando mais histórias? Meu Deus. Chame. Vamos fazer uma jogada, eu chamo vocês também. Legal, ótimo. Podem chamar. Só com antecedência. Que maravilha. Antecedência. Passa rápido esse período, porque a gente quer... Vou fazer um café catequético. Isso, vai ser bacana. Bacana. Gostoso. E vamos encaminhando para o final da nossa live. Se vocês tiverem perguntas, depois podem mandar nos directs. Sigam o perfil da Luzia. Depois eu coloco lá também no meu history lá, eu coloco para vocês direitinho o caminho. Vocês verem, o Gessandro depois coloca também. E aproveitem, peguem muita formação, ouçam, né? A gente tem tanto a partilhar, tanto a crescer. E é muito legal dentro
desse movimento de catequistas que estão no Instagram, é justamente essa unidade e a gente dividindo. Um conhece um pouco mais uma parte, outro conhece outra, e a gente vai se juntando e fazendo algo bem gostoso, bem próximo, né? Então dá para a gente aproveitar bastante. Queria que você fizesse suas considerações finais, Nanda. Eu tô falando da Nanda, Luzia, para a gente chegar no nosso final e nos despedirmos do pessoal. Isso. Primeiro eu quero fazer o convite, né, que eu falei que ia fazer no final. Agora, no dia 14 de maio, nós teremos a Caminhada da Perseverança aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Olá, pessoal da Arquidiocese do Rio, diga um oi aí. Então, nós vamos encontrar as nossas crianças e adolescentes da Perseverança no Santuário da Penha, lá na Penha. Vai começar às 8h30 da manhã, lá com o Padre Tiago Sardinha. Vamos subir a Penha rezando o terço, e vai ter um momento muito especial de coroação de Nossa Senhora lá na concha acústica, lá da Penha. E vamos ao santuário, bem lá em cima. É um lugar muito bonito, vai ser um encontro muito legal, onde adolescentes do Rio de Janeiro todos se encontram. Então fica aí o convite. Lá no meu Instagram estou colocando, não sei se vai dar para ver aqui, acho que dá para ver um pouquinho. Né? Então fica o convite para vocês, vai ser dia 14 de maio, 8h30 da manhã, Santuário da Penha. Tá? E eu termino falando aqui uma frase do fundador da congregação que cuida da paróquia. Minha paróquia não é diocesana, minha paróquia é cuidada por religiosos. Teólogo e catequista e pedagogo, São Leonardo Murialdo, ele diz o seguinte, que nós temos o cuidado do que é mais precioso na sociedade. E o que é mais precioso na sociedade são as crianças. E o que as crianças têm de mais precioso é o coração. Importa educar o coração. Então, a catequese na prática educa o coração, educa a razão, educa o entendimento, mas principalmente cuida do coração. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Foi uma alegria estar aqui com vocês e que virão outras. Outras vezes estou por aí, para convidar. Amém. Que maravilha. Maravilha. E para a gente também foi uma alegria tê-la aqui. Sua forma de falar, já disse isso. Nós falávamos de IVC na prática. Você trouxe uma prática que tocou o coração. Não foi ensinar um beabá, não, foi, olha, é assim, é andando, é caminhando, é indo ao encontro. Tocou demais o coração. Mexeu com a minha cabeça, sempre o Gessandro falou, isso é uma verdade. A gente faz a live e às vezes as pessoas têm uma noção assim, né? Porque está à frente, é formador, a gente conhece muito. Conhece, mas o que a gente aprende, olha, só dessa live eu já saí com um propósito, eu preciso ligar, retomar contato com catequizandos antigos. Agora com essa... Oh, beleza. Convida, conversa. Vamos deixar essa tarefa aí para os catequistas que ainda estão aí, né? Vamos. Os catequizandos. Dá uma ligadinha, dá uma conversinha. Liga como amigo, chama para um café. Isso, maravilha. Gessandro. Não estou ouvindo. Tá sem som. Tá sem som, Gessandro. Luzia, muito obrigado. Tá ouvindo? Agora sim. Tá? Agora saiu. Tá sem som? Pera aí. Tá ouvindo agora? Oi, não tá saindo? Tá cortando muito, Gessandro. Voltou? Agora sim. Muito obrigado por esse bate-papo que nos fez pensar sobre a nossa vocação, a nossa missão, como nós estamos vivendo
a nossa catequese, né? Essa catequese na prática. De novo, porque em alguns momentos tá cortando. Então qualquer coisa você encerra, Rodrigo, sem problemas. Bom, eu vou finalizar então, que tá cortando bastante, tá? Tá conseguindo ouvir agora? Vou fazer. Tá vindo com atraso, né? Tá vindo bastante atraso e cortando. Vou fazer o fechamento, tá? Pessoal, não se esqueça então de fazer o seguinte: tirem o print, como a gente faz, esqueci de falar na metade. Tira o print, marca a catequese de desenvolvimento humano, pensar catequese, catequista Luzia Nádia, tá assim, né, o seu perfil, né? Marque também. Catequista Luzia Nádia. Aí a gente coloca nos nossos stories, a gente vai replicando o que for marcando, tá? Então faça isso para a gente espalhar, para que esse nosso encontro também seja conhecido, porque de catequista para catequista, toda terça-feira, às 20 horas, sempre com um convidado, uma pessoa que vai trazer uma experiência de qualquer canto do nosso Brasil aí. Então, fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez por ter estado conosco. E vamos aí, vai compartilhando. Lembrando, essa live, amanhã, ela está nos canais do YouTube também, do Pensar Catequese e da Catequese de Desenvolvimento Humano, tá? Então amanhã a gente também coloca o link para você poder partilhar com os outros e assistir com mais tranquilidade pelo YouTube também, tá bom? Fiquem com Deus, sob a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, desse coração que nos acolhe, que nós vemos ao fundo da imagem da Luzia, que este Sagrado Coração, então, toque o nosso coração de catequista e dos nossos catequizandos. Tudo que fizemos e vamos continuar fazendo, seja sempre para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos, pessoal. Amém. Abraço. Fiquem com Deus.